Se o Seifedin, eu e o professor Guilherme estivermos ainda vivos no fim do mês, haverá entrevista aqui no canal com o Seifedin, com a participação do professor Guilherme e com Hans Hermann Hoppe, com a participação do professor Quioca. E agora, vamos à real. Eu tenho uma resposta a você, Lula. Eu tenho uma resposta a José Disseu, que em um canal de mais de 500 mil seguidores, A Arte da Guerra, deu uma entrevista há vários dias, que não passou nem de 40 mil seguidores. A vocês que dizem que a declaração dos Estados Unidos de que o CV e o PCC são organizações criminosas, que é uma violação da soberania, eu tenho uma resposta. Primeiro, os Estados Unidos nessa declaração afirmou e provou crimes de infiltração dessas organizações em mais de 30 estados americanos. Até o momento que os Estados Unidos cometam ato dentro do território brasileiro, não há nenhuma violação de soberania em afirmar que uma organização é criminosa e se defender dela. Se eles já estão colocando dinheiro criminoso e matando gente nos Estados Unidos, atacar eles, que é uma ameaça no território americano, é atacar a soberania brasileira ou é atacar a soberania americana, querer defender organizações terroristas? Você que vai me responder. Quando o Bolsonaro entrou no poder, cerca de 12% da população era controlada por facções. No seu governo, só aumentou as áreas controladas pelo pelo CV e pelo PCC. Lula aumentou mais ainda. Hoje, mais de 20% da população estão sendo controladas por facções. E não para de aumentar. Trago mais uma notícia de 2 conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, que os síndicos foram chamados pelo CV para dizer que vão ter que pagar R$300 por mês cada condômino. Senão, o bicho vai pegar. Comando Vermelho toma 2 condomínios e impõe taxa de R$300 a moradores da Pavuna. Criminosos armados com fuzis e usando fardas convocam uma reunião para informar sobre os pagamentos. O Comando Vermelho assumiu o controle de 2 condomínios na Pavuna, na zona norte do Rio de Janeiro, e passou a cobrar taxa de R$300 a moradores de 800 apartamentos. É isso mesmo, R$250 000 limpo no bolso da facção todo mês. Criminosos armados com fuzis e fardados convocaram a reunião para informar sobre os pagamentos. Além disso, a vizinhança está sendo obrigada a comprar o gás distribuído pelo tráfico. Segundo relatos, uma situação semelhante já havia ocorrido há 7 anos, o que levou moradores a deixarem o local por medo. Se o CV mantiver o seu controle nesse lugar, eu pergunto a você, quem não pode comprar a internet de quem quiser, quem não pode comprar o gás de quem quiser, quem é obrigado a pagar a mensalidade da facção ou morre, essa pessoa vota em quem quiser? Como você acha que é eleição num lugar desse? Pois é, uma população, um país que mais de 20% da área, segundo dados oficiais, é controlado por milicianos criminosos, pode ter uma eleição legítima? Pois é, acabou o Brasil, acabou a eleição. O único voto real é votar com os pés. Se você ainda tem CDB, se você ainda tem ações, se você ainda tem imóveis no Brasil como investimento, você é um comparsa financiador da ditadura. Se houvesse alguma liderança política de direita nesse país, ela convocaria, número 1, total desinvestimento. Número 2, greve geral, como houve aqui em Portugal, mas feita pelos esquerdistas descaradamente para aumentar o feriado. Não, Erlen? Temos que dar parabéns ao Didi Red Pill, aquele mesmo do BBB, e ao Sérgio Tavares, que foram atrás dos ministros do Gilmar Palusa. E agora, olho na tela, o número de políticos, o número de juízes, o número de pessoas que vieram para o Fórum de Lisboa diminuiu. Isso é uma prova de desmoralização do STF ou é apenas o sintoma do ano eleitoral? Vou deixar para que você responda. Inclusive, um dos destaques do Gilmar Palusa foi o ministro dizendo que a sua remuneração é incompatível com seu esforço. Um cara que ganha mais de R$140 mil por mês, que tem um gabinete com dezenas de pessoas que ele indica quem quiser, chorando miséria. Vossa Excelência Magistrado, tem uma solução para você. Se você acha que seu trabalho vale mais do que isso, se pique, peça exoneração e vai ver como é fácil ganhar dinheiro na iniciativa privada. Não, Erlen? Ciro Nogueira é flagrado em fotos íntimas que estão no limite do que seria heterossexual, não é isso, Erlen? Você viu essas fotos? Em uma suposta lua de mel convocaram. Esse homem que Flávio disse que seria o seu vice dos sonhos. Vamos para mais notícias do judiciário. A desembargadora Adenir Carruesco, olho na tela, do Tribunal Regional do Trabalho, da 23ª Região,
Justiça do Trabalho é satânica, nem devia existir. Relatou ter sido vítima de racismo em um supermercado em Cuiabá no último domingo. Segundo a magistrada, uma cliente a confundiu com funcionária do local e pediu informações sobre produtos e serviços da loja. Nas redes sociais, Carroesco afirmou que o episódio reflete uma lógica social que associa pessoas pretas à posição de serviço e não a cargos de poder, como ela ocupa atualmente. Desembargadora relata: racismo em supermercado, sem a toga, só apenas um corpo preto. Você se sentiria humilhado se fosse confundido com alguém trabalhando em um estabelecimento? Não existe nenhuma desonra em trabalhar. Não há nenhum racismo em confundir uma pessoa qualquer no supermercado com um funcionário. Essa pessoa se sente superior ou não a quem realmente trabalha. O nome da pessoa que serve ao governo é servidor. Essas pessoas tinham que estar abaixo daquelas que pagam os impostos e são seus patrões. Ela deveria se sentir socialmente abaixo da funcionária do supermercado e não acima. Há vergonha em ser confundido com um funcionário de estabelecimento comercial, sim ou não? Você teria vergonha de ser confundido com alguém que gera mais riqueza que você? Se usar polo com a cor da marca da empresa ou roupa de cor dos demais funcionários, qualquer um deve ser confundido. Eu já fui confundido dezenas de vezes com funcionários quando eu estava com a polo da mesma cor dos empregados dos atacadões. Você acha que é racismo alguém confundir você com um funcionário? Eu acredito que essa foi uma acusação completamente descabida. E você? Opa! No dia 29 de maio, já tinham sido 9 dias seguidos de saques líquidos de centenas de milhões de dólares de bitcoins dos ETFs. Foram 13 dias de sangue, de choro e roger de dentes. Agora, hoje, dia 5, estamos no segundo dia de captação positiva dos ETFs. Mas o Bitcoin não para de cair. Hoje, por uma questão de mercado generalizada, até o próprio Nasdaq chegou a cair 4% hoje. Se você não assistiu, recomendo que assista. 38 pelo mundo. Um papo de Guilherme Renault, da Outside e do Criptomaníacos comigo, diretamente de Sintra. E aqui, a galinha gorda de Bitcoin, on-chain Lightning. Tá vendo aqui? Vocês estão vendo aqui? Teve distribuição de dinheiro, meu irmão, de cédulas com invoices de Bitcoin da Lightning. E aqui, o mural, o backdrop do evento de Portugal em Lisboa, que aconteceu no último fim de semana. Dia 6 e 7, haverá esse evento no Porto. E, em setembro, em Cidade do Leste. Você acha que o Wesley empurra propaganda com uma zorra aqui? Olha a quantidade de propaganda que tem no evento presencial. E é lógico que cada anunciante no evento presencial é menos dinheiro que você paga e mais brindes, mais prêmios, mais benefícios, mais network que você recebe aparecendo lá. Não é não, Wesley? Essa notícia não é a notícia da semana. Não é a notícia no mês. É provavelmente a notícia mais importante do ano. Elon Musk, junto com a patota dele de inteligência artificial, mudou todas as regras de oferta pública de ações na Nasdaq. Esses caras fraudaram, meu irmão, estão esculhambando completamente o acesso aos mercados de capitais, forçando milhões de pessoas a investir involuntariamente em suas empresas com múltiplos absurdos e bolhados. Há vários sinais de que o IPO da SpaceX seja um golpe descarado. A empresa é dona da xAI, um flop que todos os fundadores abandonaram. Starlink, que dá dinheiro, e o negócio de foguetes, que dá dinheiro. Valuation da SpaceX é de 1,7 trilhão e é quase o dobro de todas as empresas somadas que fornecem todas as armas ao exército americano e passa as top 10 empresas negociadas na London Stock Exchange. Você acha que faz sentido a empresa de Elon Musk valer mais do que as 10 empresas mais valiosas da Bolsa de Londres, velho? A empresa perde 5 bilhões por ano e quem vai comprar? Os otários que têm fundos passivos como 401k, por regra absolutamente inédita no Nasdaq, o Fast Entry Rule. Até então, ninguém poderia entrar no índice sem pelo menos 3 meses de negociação. Agora são 15 dias, meu irmão. Antes a empresa precisava ter pelo menos de 10% de ações negociadas de free float. Agora, caiu às vésperas do IPO, que ela entra sem ter nem 4%. Além disso, o índice vai multiplicar por 3 o free float de empresas com menos de 20% das ações na bolsa, forçando descaradamente ETFs a comprarem essa bomba, esse barril, 3 vezes mais do que seria no mês passado. OpenAI e Anthropic também pretendem se beneficiar dessas mudanças, que provavelmente não foram gratuitas. Você acha que a Nasdaq
mudou isso porque era uma coincidência ou porque a galera da Anthropic, OpenAI e do próprio X, o Musk, fizeram alguma vantagem para eles abrirem as pernas e os braços? Pois é, Your 401k is exit liquidity for scammers. A sua pensão, o seu ETF, será sodomizado pelos golpistas. Quem investe no Legacy não paga para ser sodomizado e financia a corrupção. Qualquer lugar que você colocar seu dinheiro e financiar político, financiará a corrupção e o totalitarismo. A única maneira de não financiar PrEP, não financiar aborto, não financiar a castração de criança é Bitcoin autocustódia ou renda em Bitcoin através de sintéticos de Bitcoin. Não sabe fazer renda em dólar e Bitcoin? Derivativos no renato38.com.br. E Bitcoin caindo, quem fez hedge em derivativos aumenta a quantidade de Bitcoin.